Então, o compêndio da Léxio Divina é uma forma simples, prática, acessível de ter na tua mão o resumo de toda a oração de um ano litúrgico. Com esse livro, você não vai perder a tua oração, você vai registrar dia após dia o conteúdo da tua oração. E a oração vai se transformar vida, vai se transformar em decisões, em práticas concretas. Essa palavra é tão poderosa que um só versículo pode mudar toda a sua vida. E o que é a Léxio Divina? A Léxio Divina, como o nome diz, é uma leitura orante da Palavra de Deus. 5 passos, muito simples, e a leitura é algo objetivo. O que é que esses textos falam hoje, concretamente? Lê com calma, lê tranquilamente, lê várias vezes essas 3 leituras. Depois da leitura você tem a meditação. Então a meditação é um movimento de entrar dentro de nós, onde Deus habita no mais profundo de nós, e escutar o que é que Deus quer me falar a mim, naquilo que eu vivo hoje, com essa palavra. A graça da oração. Se Deus me fala, eu respondo. Uma pessoa que ama, responde à pessoa amada. E o 4º passo, a contemplação, que transpassa o teu coração e torna o teu dia todo diferente. E essa palavra deve ficar ruminando no nosso coração ao longo de todo o dia. E o último passo, a resolução. Qual a decisão que eu tomo face a essa palavra? Na escuta do verbo. Queridos irmãos, é com muita alegria que damos início a essa Léxio Divina, hoje no 8º dia da nossa novena e no 1º dia do nosso retiro do Carisma Internacional. Tem sido uma grande surpresa, muito feliz para a comunidade Sementes do Verbo de ver toda essa adesão à novena de Pentecostes durante esses 8 dias e também de todas as pessoas inscritas no retiro do Carisma nestas 6 línguas. Então, quero acolher a todos aqueles que têm feito esse caminho com o Seminário de Vida no Espírito e hoje, no 8º dia, vamos fazer essa grande imersão dentro dos carismas do Espírito Santo, o Senhor que nos dá carismas depois de nos ter revelado o amor do Pai, de ter falado do pecado e das suas consequências, de nos ter mostrado o quanto Ele é Salvador, Senhor da nossa vida, o quanto Jesus nos cura e nos salva, de ter exortado a termos uma vida de fé e de conversão, de nos ter dado tantos dons santificantes, agora, hoje, Ele vem nos dar carismas para a nova evangelização. E um grande carisma que Ele nos deu, a nós, comunidade Sementes do Verbo, é certamente o carisma Sementes do Verbo. O que é um carisma fundador, o que é um carisma de fundação, o que é o papel dos fundadores e o que é o papel de cada um de nós que constrói essa família espiritual, é isso que vamos descobrir nesses 3 dias de muita formação. E eu vos convido a todos a anotar, a tomar notas das formações que vão ser muito profundas, muito ricas e depois a revisar no nosso B-Logos, na nossa plataforma de formação, esse belíssimo retiro. Então, se você me escuta hoje na Léxio e ainda não está inscrito no B-Logos, ainda dá tempo, mas olhe que as vagas são limitadas, então corra e clique nesse link para se inscrever na nossa plataforma de formação, B-Logos, para que você se inscreva no Retiro do Carisma, que começa com esta formação da Léxio Divina e vai até domingo à noite. Teremos muitos momentos muito fortes, inclusive o show de Pentecostes, onde vamos pedir esse derramamento do Espírito Santo, também com as vésperas da ressurreição, em que o nosso fundador irá também ministrar essa oração de efusão. Então, todo esse tríduo, sexta, sábado e domingo, consagrado ao retiro do carisma, dentro dessa grande semana de Pentecostes que vivemos. Hoje as leituras que não são dadas são leituras muito profundas. Atos 25, 13 a 21. O rei Agripa e Berenice vieram a Cesareia e foram saudar Festo. Como se desmoronassem ali por mais tempo, como se demorassem ali por mais tempo, Festo expôs ao rei o caso de Paulo.
há um homem aqui, disse ele, a quem Félix deixou detido. Estando eu em Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e anciãos dos judeus representaram contra ele, pedindo a sua condenação. Respondi-lhes, porém, que não é costume dos romanos entregar um homem antes que ele, quando acusado, possa confrontar seus acusadores e tenha meios de defender-se da acusação. Vindo ele junto comigo para cá, já no dia seguinte, sentei-me no tribunal, sem dilação alguma, e mandei trazer o homem. Comparecendo perante ele, seus acusadores não aduziram nenhuma acusação de crimes de que eu pudesse suspeitar. Tinham somente certas questões sobre a própria religião e a respeito de um certo Jesus, já morto, e que Paulo afirmava vivo. Estando eu perplexo quanto à investigação destas coisas, perguntei-lhe se preferia ir a Jerusalém para lá ser julgado. Mas Paulo interpôs a apelação para que a sua causa fosse reservada ao juízo de Augusto. Ordenei, pois, que ficasse detido até que eu possa enviá-lo a César. Muito impressionante esta passagem do livro dos Atos, em que vamos ver que a acusação, finalmente, que é feita contra Paulo, é de ter anunciado a ressurreição de Jesus. Todos diziam que Jesus estava morto, mas ele, Paulo, anunciava que Cristo tinha ressuscitado. E por isso, toda aquela combinação de acusações, todo aquele processo contra Paulo, mas o próprio questionador vai dizer, não entendo, para que tanta confusão, ora, se não parece ser um problema de ordem maior. Para a questão da fé, era uma linha decisória, divisória de pensamento. Acreditamos ou não na ressurreição de Jesus? Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Jesus verdadeiramente ressuscitou, ele é o Messias e ele agora está vivo. Era essa a grande questão que se punham para os judeus. E por isso, os acusadores de Paulo não conseguem induzir nenhum outro crime a não ser o crime de anunciar a ressurreição. Hoje, em muitos países, anunciar que Jesus está ressuscitado já é crime com pena de morte. Hoje, em muitos países, já é proibido anunciar. E em muitos outros países, é como que incômodo, é como não bem visto se você anuncia que Jesus está vivo e que ele mudou a tua vida. Mas durante esse tempo de efusão do Espírito Santo, nesse tempo do retiro do carisma, vamos justamente aprender a ter essa audácia de proclamar de forma explícita e também através da nossa vida que sim, Jesus ressuscitou, ele está vivo e ele vive no meio de nós. E por causa disso, a nossa vida é completamente diferente. Há um tempo antes e um tempo depois. Há um Novo Testamento, pois havia um Antigo Testamento na nossa vida. Havia uma forma velha de viver e agora há uma forma nova de viver. Há uma passagem que a pessoa que encontra Cristo vivo vive verdadeiramente. E o Salmo vai nos dizer, bendiz a Deus, ó minha alma, e tudo o que há em mim, o seu santo nome. Bendiz ao Senhor, ó minha alma, e não esqueças nenhum dos seus benefícios. Como o céu se alteia sobre a terra, é forte o seu amor por aqueles que o temem. Como o Oriente está longe do Ocidente, ele afasta de nós as nossas transgressões. O Senhor firmou no céu o seu trono e a sua realeza governa o universo. Bendiz ao Senhor, anjos seus, executores poderosos da sua palavra, obedientes ao som da sua palavra. Esse salmo é muito forte quando vai nos falar que verdadeiramente o Senhor tem um amor forte por cada um de nós. Ele não só entregou o seu Filho Jesus, como também ele ressuscitou o seu Filho Jesus e nos envia o seu Espírito como prova do seu amor. É o Pai nos abraçando, como diz Santo Irineu, que o Pai tem dois braços, é Cristo ressuscitado e é o Espírito Santo que nos envolve, que nos santifica, que nos cumula de dons e de carismas. E ele afasta de nós as nossas transgressões.
Isto é, um Deus que é Pai e que não fica nos acusando, nem apontando os nossos defeitos, nem apontando as nossas quedas, mas ao contrário, é um Deus que tem um coração alargado, é um Deus que tem um coração misericordioso, é um Deus que quer nos elevar até o seu coração. E olha que bonito, com realeza governa o universo. O que é essa realeza de Deus? O que é esse Deus que é rei? Não é um rei que oprime, não é um rei que quer ser bajulado, mas é um rei que nos eleva e que nos faz participar da sua realeza. Deus é rei, mas ele governa o universo com a sua realeza. Quer dizer que ele quer fazer de todo o seu povo um povo de reis, sacerdotes, santos, uma nação santa. E muito impressionante essa imagem dos anjos, esses seres espirituais que são executores poderosos da sua palavra, porque são obedientes ao som da sua palavra. Nesse sentido, hoje os anjos nos são dados como exemplo. Também nós devemos aprender a ser executores poderosos da sua palavra, obedientes ao som da sua palavra. Executores poderosos da sua palavra, obedientes ao som da palavra. Quer dizer que quanto mais eu escuto a palavra de Deus, e é isso esse exercício da Lectio Divina, é parar verdadeiramente e se render ao amanhecer de cada dia e dizer: Senhor, Tu és o único Senhor, aquele que me governa, aquele que me guia, e eu quero escutar de Ti a Tua direção para a minha vida. Eu quero me prostrar diante de Ti, eu quero me inclinar e submeter todos os meus projetos. Eu quero ser um executor poderoso da Tua palavra e verdadeiramente obediente nessa escuta de Deus. João 21, 15 a 19 vai tocar na ferida de Pedro para restaurar o seu coração. Pedro tinha sido eleito, o escolhido para ser o polo de unidade entre os apóstolos, não o chefe, mas aquele que reúne na unidade, aquele que é a voz da unidade. E Pedro muitas vezes se perdeu, muitas vezes se obstinou, muitas vezes caiu, muitas vezes renegou o seu Senhor. Aqui Jesus vem tocar a ferida de Pedro para levantá-lo, para reerguê-lo, para renová-lo na sua missão. É muito forte ver o quanto o Senhor, Ele mesmo nos cura, Ele mesmo vem nos elevar de novo à dignidade que a nossa missão nos confere. E se caímos, se o renegamos, Ele não se escandaliza, Ele não se afasta de nós, mas ao contrário, Ele está conosco para nos guiar, para nos trazer de volta. Quando não conseguimos ir ter com o Senhor, é o Senhor que nos traz de volta para o seu coração. E um retiro é isso, é a mão de Deus, é a voz de Deus, é o abraço do Pai que nos traz de volta para o essencial da nossa vocação. Aceitar fazer um retiro com profundidade é aceitar renascer, é aceitar voltar ao essencial da sua vocação, é se tornar mais quem eu sou. João 21, 15 a 19. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, Simão, filho de João, tu me amas mais do que esse? E ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Uma segunda vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: Tu me amas? E ele disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem e tu te cingias e andavas por onde querias, quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá aonde não queres. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado assim, disse-lhe:
segue-me. Essa página central do Evangelho, e é a última página do Evangelho de São João, é uma página de grande misericórdia. Jesus vai perguntar a Pedro 3 vezes: Pedro, tu me amas? Para lhe dar a chance de 3 vezes voltar para Cristo. Triplamente Pedro renegou, triplamente agora Pedro deve se declarar pelo Senhor. É muito impressionante porque primeiro Jesus lhe chama Simão Pedro e depois das últimas vezes Simão, Simão. Simão é aquele que escuta e Simão Pedro é aquele que por causa da escuta se torna pedra. Ora, quando Jesus lhe pergunta: Pedro, tu me amas com amor ágape, com amor incondicional, com amor fiel? Jesus vai escutar a resposta de Pedro: sim, Senhor, eu te amo, mas com um amor de amizade. Então, Pedro já não podia ser Pedro, ele devia escutar melhor o chamado de Jesus. Simão, escuta. Tu me amas com amor de amizade? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, que eu gosto de ti. E aí, o Senhor vai lhe dizer: Simão, quando tu eras jovem, quando tu eras inconsequente, tu fazias o que querias. Mas agora que tu és mais maduro, deixa-te conduzir por um outro e ele te levará lá onde tu não queres. Mas nesse lugar onde tu não queres, tu vais aprender a amar com fidelidade. Não só com amor de eros, não só com amor de amizade, filai, mas com amor ágape, um amor que é capaz de dar a vida. Jesus não só curou Pedro da tripla negação, mas Jesus lhe fez uma profecia de que verdadeiramente Pedro, porque tinha reconhecido a sua fragilidade no amor, ele iria ser capaz de dar a vida até o fim. Todo esse ano nós meditamos no nosso compêndio essa gloriosa liberdade dos filhos de Deus. E a grande liberdade é dar a vida. Próximo ano trabalharemos esse tema muito bonito do dom da nossa vida, com responsabilidade, com maturidade. Quem é verdadeiramente livre dá a vida. E Pedro aqui vai tocar a sua fragilidade, vai tocar ainda talvez algumas prisões interiores por causa do sentimento de culpabilidade, por causa da vergonha de ter renegado o seu Senhor. Mas Jesus vem e toca na sua ferida para libertá-lo e dizer: Pedro, eu conto contigo. Apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor conhece a nossa fragilidade, o Senhor conhece a nossa pequenez, mas Ele quer nos confiar o seu rebanho. Deus não confia o seu rebanho a pessoas que são super-homens nem super-mulheres. Deus confia as suas ovelhas a pessoas que conhecem a sua vulnerabilidade. Ser chamado por Jesus é aceitar entrar na escola da vulnerabilidade. Ser chamado por Jesus é aceitar conhecer as suas fragilidades, as suas quedas, reconhecê-las humildemente e nessa ferida encontrar a pérola da vocação. Vocês sabem que uma ostra, ela se abre e quando ela se abre, ela nos dá uma pérola. Mas o que é a pérola da ostra? É a ferida da ostra. Foi um grão de areia que entrou e depois vai se sedimentando, sedimentando até nos dar a pérola, que parece algo de muito belo, muito raro, muito precioso, mas justamente é a ferida ofertada. A grande ferida da vida de Pedro é agora ofertada para a evangelização. E de fato Pedro vai começar a partir desse encontro um caminho, uma corrida fulgurante de entrega da sua vida a Jesus. Vocês sabem que ele vai ser crucificado, mas ele não aceita ser crucificado como seu mestre de cabeça para cima e ele pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele é indigno de sofrer o mesmo martírio que o seu Senhor Jesus. Muito impressionante
aquilo que o Senhor pode nos fazer e nos fazer entender dos seus mistérios. Hoje a igreja celebra um santo que nasceu no México, São Cristóvão Magalhães, que nasceu no México em 1869. Como sacerdote, vai ajudar a criar escolas, carpintarias, orfanatos, asilos para idosos, capelas e fundou o Seminário Auxiliar de Nossa Senhora do Guadalupe. Aos 25 de maio, em 1927, ele é assassinado na plena Guerra Cristera e São Cristóvão não resistiu à perseguição religiosa vivida no solo mexicano, aceitando livremente o seu testemunho que o conduz ao martírio por causa da sua fé. E as suas palavras diante dos seus assassinos são: sou e morro inocente. Perdoo de coração aos que me matam e peço a Deus que o meu sangue sirva para a paz dos mexicanos desunidos. Sou e morro inocente. Perdoo de coração aos que me matam e peço a Deus que o meu sangue sirva para a paz dos mexicanos desunidos. Tantos países hoje estão em guerra. Rezemos em particular pelo conflito em Israel, na Palestina. Rezemos pelo o grande país que é a Índia, com tantas mortes ainda pelo Covid. Rezemos por tantos países da África ainda em guerra, no Oriente Médio. Rezemos e peçamos que o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, nos traga a unidade. No Tratado sobre a Trindade de Santo Hilário, é a leitura patrística que é oferecida hoje pela Igreja. Cada dia a Igreja nos dá um tesouro das leituras patrísticas, que são os padres da Igreja que comentam uma parte do Evangelho. E Santo Hilário, século IV da Igreja, ele vai falar do dom do Pai em Cristo. E diz assim: o Senhor mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quer dizer, professando a fé no Criador, no Filho e no que é chamado dom de Deus. Um só é o Criador de todas as coisas, pois um só é Deus Pai, de quem tudo procede. Um só é o Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo, por quem tudo foi feito. E um só é o Espírito, que foi dado a todos nós. Todas as coisas são ordenadas segundo as suas capacidades e méritos. Um só é o poder do qual tudo procede. Um só é o Filho, por quem tudo começa. Um só é o dom, que é o penhor da esperança perfeita. Nada falta a tão grande perfeição. Tudo é perfeitíssimo na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. A infinidade no eterno, o esplendor na imagem, a atividade do dom. Olha que bonito. A infinidade no eterno, o Pai. O esplendor na imagem, o Filho. A atividade no dom, o Espírito. Escutemos o que nos diz a palavra do Senhor sobre a ação do Espírito em nós. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de compreendê-las agora. É bom para vós que eu parta, e se eu me for, vos mandarei o defensor. Em outro lugar eu rogarei ao Pai e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá à verdade plena, pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará porque receberá do que é meu. Estas palavras, entre muitas outras, foram ditas para nos dar a conhecer a vontade daquele que confere o dom e a natureza e a perfeição do mesmo dom. Por conseguinte, já que a nossa natureza não nos permite compreender nem o Pai nem o Filho, o dom que é o Espírito Santo estabelece, em certo contato entre nós e Deus, para iluminar a nossa fé nas dificuldades relativas à encarnação de Deus. Assim, o Espírito Santo é recebido para nos tornar capazes de compreender como o corpo natural do homem permaneceria inativo se lhe faltassem os estímulos necessários para as suas funções. Os olhos, se não há luz ou não é dia, nada podem fazer. Os ouvidos, caso não haja vozes ou sons, não cumprem o seu ofício. O olfato não sente cheiro nenhum, odor nenhum,
para nada serve se não houver nenhum odor, não porque percam a sua capacidade natural, mas por falta de estímulo para agir. Que bonito! Os nossos dons, se não tiverem estímulo para agir, eles não conseguem realizar a sua função. Assim é a alma humana. Se não recebe pela fé o dom que é o Espírito Santo, tem certamente uma natureza capaz de conhecer a Deus, mas falta-lhe a luz para chegar a esse conhecimento. Este dom de Cristo está inteiramente à disposição de todos e encontra-se em toda a parte, mas é dado na medida do desejo e dos méritos de cada um. O dom de Cristo, o dom do Espírito, é dado na medida do desejo e dos méritos de cada um. Ele está conosco até o fim do mundo. Ele é o Consolador no tempo da nossa espera e Ele, pela atividade dos seus dons, é o penhor da nossa esperança futura. Ele é a luz do nosso espírito. Ele é o esplendor das nossas almas. Que o Senhor nos faça mergulhar durante esse tríduo que vamos viver. E se você não se inscreveu ainda, corra, se inscreva. As formações começam já a seguir. Essa é a primeira formação do nosso retiro, mas já a seguir temos as laudes do nosso retiro, a pregação da manhã com os nossos fundadores, à tarde teremos o seminário de vida no Espírito e depois durante todo o final de semana uma programação intensa que não será transmitida na Web TV, mas na nossa plataforma de formação Belogos. Então se inscreva, porque vai ser um mergulho inesquecível no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero agora lhe dar o programa do nosso Retiro do Carisma, 3 dias de muita formação. Eu convido de verdade, anote na agenda todos esses momentos formativos, participe integralmente, tome notas, porque são momentos muito profundos e que podem mudar a sua vida. Na sexta-feira, o primeiro dia do nosso retiro, dia 21 de maio, então teremos a Lectio Divina, um outro te cingirá e te conduzirá. Às 10h30, o primeiro ensino da manhã, chamados à fecundidade da cruz. Terei a alegria de estar convosco nesse primeiro ensino e teremos a alegria de meditar o quanto nós somos chamados à fecundidade na cruz. 12 horas, adoração do Santíssimo Sacramento. Às 16 horas, o segundo ensino, dessa vez com o nosso fundador, Diácono Jorge Boneval, com a festa de Pentecostes, festa do Espírito Santo. A festa de Pentecostes, a festa do Espírito Santo, um ensino profundíssimo que vai nos dar de mergulhar no mistério justamente de Pentecostes. Teremos o Santo Terço às 17 horas, 18h30 a Santa Missa, aqui do Rio de Janeiro, com o Padre Renato Brito, e às 20h30, como temos feito nestas últimas noites, a novena de Pentecostes, o 8º dia da novena sobre os carismas do Espírito Santo, com a nossa irmã Miriam. Então, não perca todo esse primeiro dia do Retiro do Carisma, muito profundo, muito forte, que vai nos levar a uma profunda união com o Senhor. O segundo dia do Retiro do Carisma, sábado, dia 22 de maio. Sábado, dia 22 de maio, começamos 7 horas da manhã com a Lectio Divina. Aí o tema será com toda a intrepidez e sem impedimentos. Meditaremos como somos chamados a evangelizar em pleno mundo e especialmente através das casas de aliança e no mundo do trabalho, como somos de verdade chamados a ter essa ousadia na evangelização. O ofício das laudes, participem conosco, cantem conosco esse ofício das laudes às 8h45 diretamente da nossa casa-mãe de Palmas. E o Santo Terço às 10 da manhã. Então, meditemos a palavra de Deus, cantemos a palavra de Deus, ruminemos a palavra de Deus. Às 10h30 será com o nosso fundador, o Diácono Jorge Boneval, o terceiro ensino desse retiro. O Espírito Santo, nossa comunhão, nossa vida espiritual e nossa caridade. Um ensino extremamente profundo que vai transpassar o seu coração. Então, 10h30 o terceiro ensino. Às 12 horas, no dia de sábado, será a Santa Missa diretamente da nossa casa do Monte do Carmo, lá, Nossa Senhora do Carmo, lá em Belém, com o Padre Tiago, membro da nossa comunidade. Então, a nossa última fundação, você vai descobrir essa igreja lindíssima, essa belíssima liturgia, Santa Missa, às 12 horas. Às 16 horas, então, teremos um ensino com Marie Josette, esposa do Diácono Jorge, fundadora da comunidade, com o tema Pedimos ao Senhor o dom da força.
como nos convertermos, como enfrentarmos dificuldades, como lutarmos no dia a dia, pedindo o dom da força ao Espírito Santo. Então, um ensino muito profundo, muito belo. Marque na sua agenda, 16 horas, teremos esse ensino. Seguida da adoração, 17 horas e 18 horas, as vésperas da vigília de Pentecostes e a efusão do Espírito Santo. Essas vigílias de Pentecostes, para as línguas em português, será transmitido justamente no sábado, que vai ser em direto. Então, sábado às 18 horas teremos essa pregação do diácono Jorge e a oração da efusão do Espírito Santo. Você pode receber essa efusão e para as outras línguas nós vamos retransmitir no domingo, justamente às 18 horas. Então, fique atento, esse grande momento de batismo no Espírito Santo, como o Santo Padre nos pede de espalhá-lo no mundo inteiro. E se você nunca viveu essa oração, não se preocupe, o Senhor vai lhe dar essa grande graça, esse derramamento do Espírito, esse derramamento de dons santificantes e de carismas ministeriais para edificar a igreja. Às 19h30, teremos então esse grande momento de evangelização, um show aqui da Concha Acústica do Santuário da Penha, um santuário muito bonito aqui no Rio de Janeiro. Então, o nosso Ministério de Música estará cantando as músicas do nosso último CD, vai ser também o nosso lançamento de forma assim mais pública do nosso último lançamento do nosso CD, e eu estarei lá com vocês, pregarei também para vocês o golpe da lança. Então, eu creio que o Senhor quer transpassar os nossos corações, quer fazer Pentecostes derramar do nosso lado aberto. Então, se prepare com toda a família, convide amplamente os seus amigos para que todos possam ter essa experiência de, depois de receber a efusão do Espírito Santo, exultar de alegria e agora sermos capazes de irradiar essa efusão do Espírito Santo a partir dos nossos corações transpassados. Todo o show vai ser à volta do tema desse ano, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus, e de verdade o Espírito Santo é Ele que nos torna profundamente livres. Terceiro e último dia do nosso Retiro do Carisma, domingo, solenidade de Pentecostes. Então começaremos o dia às 7 da manhã, como cada dia, com a Léxio Divina, e o tema será com línguas de fogo. O Senhor vai nos dar essa língua de fogo e línguas de fogo, porque viveremos isso em comunidade, em comum, em unidade uns com os outros, para evangelizar até os confins da terra. Seguido do ofício das laudes, um momento muito belo, participar e rezarmos juntos, em todas as línguas cantaremos esse ofício das laudes e será a partir da nossa casa de Nossa Senhora do Carmo, justamente em Belém. O Santo Terço às 10 horas e o quinto ensino, Tu amarás. É muito forte essa palavra de fundação da nossa comunidade, 1 Pedro 1, 22, 23, que nos ensina a amar sem hipocrisia, sem divisões, mas com um coração cheio de pureza, mas cheio de ardor, para amarmos uns aos outros, porque gerados pela palavra. E Marcos 12 vai nos ensinar como é que podemos alcançar essa grande graça de sermos livres no amor, amando a Deus sobre todas as coisas, mas amando também com toda a nossa inteligência, toda a nossa vontade, toda a nossa força. Então não perca esse ensino às 10h30, justamente estarei convosco no domingo de manhã para nos deixarmos inflamar com o Espírito do amor, que é o Espírito Santo. 12 horas a Santa Missa, diretamente do Vaticano, com o nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Então, unidos a toda a Igreja Universal, um só coração e uma só alma, para celebrarmos a solenidade de Pentecostes. E um último ensino às 16 horas sobre o carisma da comunidade Semente do Verbo, que é para a vida do mundo. Toda a diversidade de dons se tornam apostolados para a vida do mundo. E então, vamos lhe dar a conhecer como você pode fazer parte dessa família espiritual, como você pode ativamente participar de uma casa de aliança, das nossas missões de evangelização, das nossas escolas do ano sabático, de anos missionários. Se você tem desejo de ser missionário na Europa, no Canadá, na África ou em alguma região do Brasil, contate-nos e, sobretudo, entre nesse momento de ensino para que você possa descobrir mais e mais o carisma Sementes do Verbo. Eu também tenho um presente para você nesse último ensino. Nós vamos vos oferecer as revistas Toleled digital, então não perca.
esse ensino, você vai poder clicar e ter acesso às nossas revistas, inclusive a última que acabou de sair com a região da Amazônia. Ela está belíssima para nos fazer descobrir como o Carisma Sementes do Verbo tem evangelizado nessa grande região da Amazônia. Qual tem sido essa rota do Verbo nos corações e no grande pulmão da humanidade que é a Amazônia. E terminaremos então esse belíssimo retiro com a adoração ao Santíssimo Sacramento. O Espírito Santo, Pentecoste, nos reúne para adorar, e essa vai ser a eternidade, adorarmos ao Senhor, proclamarmos a sua glória. Durante todo o retiro do Carisma, você que se inscreveu vai ter acesso a um acompanhador espiritual. Então não demore a se inscrever, porque você já vai ser contatado pelo seu acompanhador espiritual e você já vai poder entrar em comunicação com ele, já poder ser acompanhado, já poder partilhando tudo o que a Palavra de Deus, através de todos esses momentos de oração e formação, fazem no seu coração. Não perca, será um retiro que pode mudar a sua vida. E as inscrições são limitadas, por isso corra e se inscreva. Não poderemos acolher a todos para bem acompanhar, mas você que se inscrever, nós queremos cuidar com muito amor da sua vida, da sua vocação e do seu ministério.